Brax, boa noite. Qual o tamanho da pressão que fica para vocês, da direção, para o grupo, no jogo de quinta-feira, após esse resultado ruim no Grenal? Boa noite. Pressão condizente com a responsabilidade nossa de passar de fase, uma obrigação que nós temos de buscar essa classificação e ter que virar essa chave depois dessa derrota de hoje, que foi uma derrota do primeiro de 2 jogos de uma final. Precisamos virar essa chave, trabalhar bastante para tentar buscar esse resultado na quinta-feira. Então, muito trabalho. A pressão ela é natural, ela é inerente ao peso dessa camisa, então vamos trabalhar bastante. Paulo, boa noite. Em cima dessa dificuldade que o Inter está tendo em alguns jogos, em alguns setores, a cobrança da torcida, o clube admite que ainda faltam peças de reposição e aí, em cima disso, o Inter vai contratar? Boa noite. Seria um oportunismo da minha parte falar de contratações ou de reforço depois de uma derrota, aliás, depois de 2 derrotas, uma derrota na Libertadores e a derrota no primeiro jogo da final. Então eu vou deixar essa resposta para um outro momento, até porque o reforço que nós teremos está ali dentro do vestiário, está dentro do CT, e com esse grupo é que a gente vai disputar o jogo de quinta-feira e o jogo de volta no domingo, no segundo jogo da final. Brax, boa noite. Um dos pontos que a torcida vem batendo após essa derrota no Grenal é sobre o aspecto psicológico desse time em momentos decisivos. Foi assim na Copa do Brasil em 2019, na reta final do Campeonato Brasileiro e especialmente em alguns clássicos contra o Grêmio. Se a gente pegar o retrospecto desse time contra o Grêmio, deste mesmo elenco, o retrospecto é muito negativo e hoje se viu mais uma derrota dentro de casa. Qual o ponto que vocês enxergam, qual a leitura que vocês fazem disso? Vocês acham que tem a ver com o grupo sente um momento decisivo, ou é algo mais tático e técnico dentro do campo? Bom, boa noite. É difícil de responder, eu não consigo falar em período anterior à minha chegada, a chegada dessa nova gestão, mas os nossos 3 clássicos foram 3 clássicos bem ajustados, bem disputados, bem nervosos, de 3 resultados com 1 gol de diferença, ganhamos 1 e perdemos 2. A gente vinha fazendo um bom jogo, fizemos 1 gol hoje com quase 70% de posse de bola, fizemos um bom primeiro tempo. Então eu não tenho como atribuir a outros fatores, além de circunstâncias do jogo. Não gosto de entrar muito em como foi o jogo, mas nós perdemos nos detalhes, se perde jogo nos detalhes, mas também se ganha jogo nos detalhes. Então não há nada de sentir. O Inter não pode sentir o peso de um jogo com o Grêmio, né? Está acostumado a ganhar, ganhou mais do que perdeu. Então eu não falo especificamente de grupo ou de histórico, estamos falando internacional. Então a gente acredita muito e tem muita confiança e vamos trabalhar com muita serenidade esse jogo de quinta-feira e o jogo de volta no domingo. Dentro desse trabalho que precisa ser feito a partir de agora, Paulo, eu gostaria de te ouvir com relação ao contato que vocês têm com o técnico do Inter, né? Que provavelmente nesse momento esteja recebendo muitas críticas da torcida também. Como é que é o dia a dia? O Ramires é aberto ao diálogo? Vocês entendem que, por vezes, se necessário uma mudança de rumo, não estou falando de mudança de treinador, mas de rumo, de trabalho, existe espaço para alguma observação? Vocês realizam esse tipo de movimento com o técnico Miguel Ramírez? Boa noite. Sim, existe. É um trabalho diário que nós temos. Não é um trabalho distante, pelo contrário, é um trabalho muito próximo. Diretoria e comissão técnica têm reuniões diárias, têm encontros fixos na agenda para tratar de pré-jogo, de pós-jogo, de treinamentos, de planejamento da temporada, e evidentemente todos estão abertos visando o principal nosso, que é o fim desportivo, é ganhar, é voltar a ser protagonista. Isso já aconteceu em alguns outros jogos, né? Eu entendo que haja crítica, mas a gente está muito tranquilo, está muito seguro, muito convicto do que está sendo feito,
E a gente vai trabalhar cada vez mais, toda vez que tem uma derrota, ou toda vez que, nesse caso, a primeira vez, 2 derrotas seguidas, nós vamos trabalhar mais ainda para manter essa confiança, manter a serenidade, manter essa proximidade com a comissão, para entender, para ajudar, para auxiliar. E o nosso papel também é dar estabilidade. Então, o que vier de fora que vai ser ruim, nós vamos blindar. O que for construtivo, nós vamos aproveitar, sem dúvida. Boa noite, Paulo. Ninguém está preparado para a derrota ou para um mau momento, assim, de modo geral. Mas quem trabalha com planejamento tem isso como uma realidade possível. O Inter estava preparado para entrar a próxima semana numa dependência, numa urgência de ganhar o jogo ou fazer pontos no Paraguai e ter de reverter um resultado que esteve a seu favor dentro do Beira-Rio. Qual é a metodologia que uma equipe que está nova ainda trabalhando, tanto você como a comissão técnica, tem para uma situação tão emergencial em tão pouco tempo? Boa noite. Imprevisibilidade dos resultados. A gente poderia estar confortável na Libertadores, poderíamos ter feito um bom resultado hoje. O trabalho desenvolvido anteriormente foi o mesmo. E nesses momentos de resultados adversos é que tem que se trabalhar mais, tem que se dar mais confiança, tem que corrigir os erros, tem que enxergar os erros. Então a gente entende que com mais trabalho se tem mais diagnóstico e tem que se corrigir. Se a rota não está na linha que nós entendemos, a gente tem que agir e agir de forma rápida e agir de forma segura, firme, dentro do CT, dentro do nosso vestiário. E hoje afirmo em nome do clube que nós temos confiança, convicção em um trabalho que todos estão fazendo. E se a gente nos colocou nessa situação adversa, será esse mesmo grupo, essa mesma camisa, essa mesma diretoria, comissão, que vai nos tirar dessa situação. Eu acredito plenamente nisso, nesses próximos jogos. Paulo, você falou sobre confiança, valores e circunstâncias, mas diante de um cenário no qual muito do planejamento do Inter pode vir a mudar, dependendo de um resultado na partida contra o Olímpia, você, juntamente aos demais membros da direção do Internacional, consideram alguma mudança mais brusca a partir deste determinado ponto, caso venha a acontecer alguma coisa ruim nos próximos jogos? Não, em absoluto. A gente está muito seguro do que nós estamos fazendo, estamos muito convictos do que nós planejamos, do que nós estamos rascunhando para os próximos jogos, para os próximos 2 campeonatos que ainda não iniciaram. Absoluto, a gente vai ter mudança radical. Acho que essa ruptura a gente já teve e nós estamos trabalhando para que ela tenha uma continuidade, tenha uma tranquilidade no trabalho e nós vamos dar todos os elementos para que o Inter consiga os objetivos do ano e alcance suas metas. Boa noite, Brax. Internacional acabou tendo uma dificuldade está tendo uma dificuldade de classificação na Libertadores da América e agora talvez no primeiro enfrentamento grande do Inter no ano, o Inter acabou deixando a desejar. A direção de futebol analisa que existem algumas posições carentes no grupo. Quais são elas que vocês imaginam? Eu vou repetir a resposta que eu passei ao seu colega, boa noite, porque seria muito oportunismo da minha parte falar em posição, falar em reforço, depois dessas 2 derrotas. Então, eu vou ficar te devendo essa resposta, mas nós estamos trabalhando bastante para que o nosso trem volte para o trilho, depois dessas 2 derrotas.